morrer por nós, passar por tudo aquilo lá por nós. E muitas vezes a gente não dá valor. Muitas vezes, abre a sua Bíblia em 1 Reis 21, em nome de Jesus. Aleluias. Feliz em rever a família do Li, Cidinha, sua sogrinha, hoje até a cunhadinha está ali. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Não foi a palavra que eu preparei, irmãos. Garanto para vocês. A hora que eu entrei, Deus mudou tudo. E não é o que eu quero falar, é o que vocês precisam ouvir. O que for para você, você ouve, dá glória. O que não for, você dá glória. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Não aguento isso. Aleluia, que diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jereslita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Pode se assentar dando glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar esse Deus. Deus é poderoso, Deus é santo. E tem pessoas aqui que Deus está dando um basta na prova. Tem pessoas aqui que Deus está começando a prova. Porque, irmã, não é misericórdia não, irmã. Porque a vida com Deus é prova, vitória. Prova, vitória. Prova, vitória. Se a sua vida está só vitória, tem alguma coisa errada. E se ela só está prova, também tem alguma coisa errada. Então é preciso passar por Samaria. Se ele passou, por que você não quer passar? Então vamos louvar o Senhor. Pode soltar o primeiro louvor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar o quê? Aprendi a subir. Doeu, mas eu cresci. E cresci. Canta, irmãos. Adore. Se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você é sobrevivente, então vai dando glória, irmãos, vai agradecendo esse Deus. Muitos não amanheceram o dia de hoje, e Deus te deu mais uma oportunidade. Aleluias.
glória. Eu aprendi a ganhar, aprendi a subir. Doeu, mas eu cresci e cresci. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Declara essa parte. Declara pro teu irmão. E não. Canta bem alto, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aplauda ao Senhor, glorifique esse Deus. Aleluias. Aleluias. Tem exaltação para muita gente. Mas Deus também vai pôr muita gente que está aqui para sentar para aprender. Porque você não pode levantar para ensinar sem sentar para aprender. E esse hino fala, ele se chama Chega, de ser envergonhado. Tem gente aqui que Deus está cessando a vergonha. Eu não escolhi os louvores, foi Deus que escolheu. Eu estou louvando desde o dia 27 de março, não parei um dia sequer. Nem um dia sequer. Né? E Deus deu uma jogada na passagem para frente, para eu ir embora. Eu falei, Senhor, mais um mês. Eu estou bem quietinha, pastor, só tu sabe. Que eu vou ficar até junho. Porque senão eu vou até junho, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Com a permissão do pastor. Primeiro eu mando ficar, depois eu peço a permissão. Oh, Jesus, pode soltar o louvor. Quem souber, adore comigo. Quem não souber, vai exaltando, vai cantando aí junto comigo, tem a letra. E presta atenção na letra. Presta atenção na letra. Não presta atenção na minha voz, que já foi há muito tempo. Mas presta atenção na letra do louvor. Pode soltar. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Oh, meu Deus, eu preciso urgentemente de exaltação. Não tá dando mais pra suportar, é tão forte a pressão. Escarnecido sou pelos meus inimigos, que me perguntam onde é que está o teu Deus. Eu preciso de resposta para que todos saibam que só tu és Deus. Dos projetos e dos planos que eu tenho, dizem não vai dar. E a obra que eu comecei a fazer, dizem não vai acabar. Te confesso, meu Deus, isso tem me angustiado. Vem agir com o teu sobrenatural, pois eu sei que tu és o mesmo que a Elias respondeu com trabalho.
você vai ser exaltado. Chega, teus inimigos verão a tua exaltação. Chega, 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 chega de ser envergonhado. Chega, você vai ser exaltado. Chega, seus inimigos verão a tua exaltação. Viu, pastor Barbosa? Presta atenção. Dos projetos e dos planos que eu tenho, dizem não vai dar. Vai dar sim, em nome de Jesus. E a obra que eu comecei a fazer, dizem não vai acabar. Te confesso, meu Deus, isso tem me angustiado. Vem agir com o teu sobrenatural, pois eu sei que tu és o mesmo que a Elias respondeu contra Baal. Chega de ser envergonhado. Chega, você vai ser exaltado. Chega, teus inimigos verão a tua exaltação. Chega, 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 chega de ser envergonhado. Chega, você vai ser exaltado. Chega, seus inimigos verão a sua exaltação. Pastor Samuel, ó. E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida, para que veja o que Ele fez na tua vida. E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida, para que veja o que Ele fez na tua vida. Aplauda o Senhor, pode sentar dando glória a Deus e aleluia, aleluia. Irmãos, não foi, eu acho tão engraçado porque eu estudei Mardoqueu a tarde inteira, né? Mardoqueu 6 na porta do palácio, não saindo da porta. Falei, vai ser, pastor, dá para trocar? Está dando um chiado no meu ouvido aqui. Dá para trocar esse microfone? Não, traz esse microfone também. Tem problema. Glória a Deus, está bem melhor. E Deus, Ele é tremendo, né? Porque Ele não fala o que a gente quer. Às vezes a gente quer agradar o homem, mas Deus quer ensinar o homem. Às vezes Deus quer trabalhar no coração do homem, né? E aí eu vejo esse versículo, do homem só vem as preparações, mas é do Senhor que vem a resposta para a minha vida e para a tua vida. Porque essa palavra primeiro é aqui em cima, depois é aí embaixo. Então, Nabote, irmãos, ele tinha ganhado uma vinha dos seus pais como herança. E a vinha era encostada do palácio, bem encostada, bem pequenininha, bem simplesinha, pastor. E diz a palavra do Senhor que esse rei, alguém sabe o nome desse rei? Graças a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está falando que é preciso, nesses últimos tempos, ler a palavra. Tem gente há 30 anos na igreja que não é liberto, porque conhece Jesus só de ouvir falar, mas não lê a palavra. Conhecereis a verdade, a verdade? Se você não lê, você não vai ser liberto. Vai ficar aqui, ouvindo como uma rotina na tua vida. Mas hoje Deus quer fazer uma mudança de vida. Hoje Deus quer mudar a tua história aqui nesse lugar. Ele quer que você não saia e não entre mais da maneira que você entra sempre. Você vai sair de outra maneira e vai entrar sempre de outra maneira. Porque está chegando os últimos tempos, irmãos. O leitinho já acabou, já está na hora da feijoada. Está na hora de acabar com mimimi. É muito mimimi, pastor. Eu não posso falar o que eu quero, eu tenho que vir aqui falar o que Deus mandou.
Está na hora de vocês entenderem que esse lado está lutando não contra esse, vocês estão lutando junto para subir e morar em ruas de ouro. Não é um contra o outro. Não é um contra o ministério do outro. A cada um Deus deu um dom. Segundo as Coríntios 12 fala sobre o corpo. Nós somos um corpo, o Senhor é o cabeça, e aqui na terra deixou o pastor Barbosa e sua esposa para tomar conta. Se você não obedece ele que está aqui na terra, imagine Deus que está no céu. Não é primeiro que é meu amigo não, porque se Deus mandasse pegar o cajado, ele me conhece, sabe que eu pregaria. Doa quem doer. Porque vai lá na Europa fazer a obra, vai lá, irmão. A potestade daqui tem 500 anos. Fala para o teu irmão, 500 anos. A de lá tem 1500. Entendeu? Você entra para orar numa casa, você é jogado a 5 metros para trás. Pelas potestades que já estão lá te esperando. Os pastores se levantam contra você. Eu ganhei um carro lindo, irmão. Posso falar o nome? Chique, eu adoro. Chicoetchenko. Adoro. Não gosto de falar Fiat 500. É muito pobre. É Chicoetchenko. E quem me deu falou assim, até hoje você andou de Israel, de Jericó. Agora você vai andar de Israel. E eu nunca pedi nada para Deus. Mas eu trabalho para Ele, busco o reino dEle e a justiça dEle sempre. E se amanhã Deus falar, dá esse carro para alguém, eu dou, porque eu não me apego a nada disso. Nem a roupa do corpo que você vai morrer, que você vai ser enterrado, você vai escolher. Você pode até escolher, mas não é garantia que vão te pôr. Principalmente se for de marca. Vão buscar uma roupinha no Brás e é com ela que tu vai. E olhe lá, ó. Não gosto de pregar sozinha. E olhe lá. Então assim, irmãos, Deus tem feito maravilhas. E Deus tem levantado o espírito do governador lá contra mim, pastor. Só que eu achei que o espírito do governador estava só lá, mas o espírito do governador está aqui também. Eu não posso fazer nada, não quero saber. E está na hora de parar de mimimi. Em saber que tem um líder. Irmão, sabe o que fala nesse texto de Coríntios 12? Que nós somos o cabeça e que o olho não pode dizer para a boca que a boca não é parte do corpo. Nem o nariz dizer para o ouvido, ouvido, você não é parte do corpo. Quem é você para dizer quem é parte ou quem não é do corpo? Jonas, ele foi para a barriga do peixe porque ele não quis ir lá pregar. Ele foi para outro canto. Ainda levou um monte de gente arrastado junto. Levou um monte de gente arrastado junto, irmãos. E depois ele teve que ir, Deus tirou do peixe. Quem lê Bíblia sabe o que o texto fala. E depois ele falou e ficou sentado esperando Deus acabar com a cidade. Destruir a cidade. E Deus falou assim, Jonas, como é que você pode ficar triste? E querer que eu mate pessoas que se arrependeram. Você foi lá, pregou e eles se arrependeram. E como é que eu vou destruir umas pessoas que não têm noção do que é a mão esquerda da... E muitas vezes você quer destruir o teu irmão. Deus, ele vê o que você não vê. Deus, ele ouve o que você não ouve. Eu entrei, ele começou a me falar. E não se levante, não toca nos ungidos, irmãos. Não toca nos ungidos. Davi entrou na caverna, Saul estava lá bonitinho, dormindo. Ele podia ter matado Saul, mas ele não matou. Ele só cortou um pedacinho de pano, para Saul saber que ele esteve lá. Mas ele, como homem de Deus, não tocou no ungido. Por que você toca tanto nos ungidos? Irmão, para quem é da glória, para quem não é da glória também. Vai dando glória, o que for para você, tu come. Sempre vai ter nesse texto alguma coisa para você. O que for para você, você come. O que não for, você já fica avisado do que você não deve fazer. E falei, Jesus, como é que eu vou entrar naquela igreja depois de 2 anos? E vou falar uma coisa dessa. Deus falou assim, você não manda em nada, Márcia. Você só é porta-voz. Simples assim. Nabote, irmãos, Nabote, ele estava com a casinha dele lá quietinho, fazendo o trabalho dele, pastor.
E o rei lá, da sacada, ele olhou para cresceu. Na hora ele já falou: Nabote, me vende a sua vinha. Se você quiser, eu te dou uma melhor. Irmão, se ele tinha condições de dar uma melhor, para que ele queria de Nabote? Mas muitas vezes, irmão, a gente não faz nada, fica sentado no banco, só olhando, e quando alguém está fazendo, a gente queria ser ele, queria ter o louvor dele, queria ter a unção dele. O Deus que eu sirvo, ele não faz acepção de pessoa. Deus que faz para mim, ele faz para você. É tudo pela graça. Ele falou para Maria: salve a agraciada. Sabe o que significa salve a agraciada? Você não merece, mas ele achou graça em você. Nós não merecemos nem estar sentados aqui, irmãos, mas ele nos deu mais um dia de oportunidade, de estar consertando, de estar se pondo na posição, porque muitos estão sendo velados agora. Muitos vão ser enterrados amanhã de manhã, irmão. E nós estamos aqui tudo bonito, eu não vi ninguém feio aqui, pastor. E às vezes a gente não abre a boca para dar um glória. Vi uma crucificação ali. E se viesse Jesus de novo e fizesse tudo com Jesus de novo, e se perguntasse: solta Barrabás ou solta Jesus, o povo ia gritar: solta Barrabás. Porque os crentes estão se degradando com crente. Irmão, eu não olho nem mais em rede social, é uma vergonha. É os escândalos, mas a Bíblia diz: virá os escândalos, mas ai de quem vier. Quando tem muito joio, Deus tira um pouco. Mas o joio e o trigo andarão juntos. Mas quando tem muito joio, Deus arranca. E essa igreja, arrependei-vos, eu falei isso já dentro do porão. Você lembra do porão que eu falei: vai esticar, vai esticar. Pastor Márcia, mas assim pequena já está dando trabalho, imagine se esticar. Para onde tu foi? Para lá, fui lá. Falei para ele: pastor. Ele falou: o que foi? Eu falei: pastor, estou vendo as paredes se alargar. O que aconteceu? Para onde você foi? Deus está falando que é tempo das paredes se alargar. Só que se ele precisar tirar joio daqui, ele vai tirar. E ele vai pegar a prostituta, vai lavar com o sangue dele e vai trazer aqui para te ajudar. Se ele precisar tirar joio daqui, ele vai pegar um mendigo e vai lavar com o sangue dele. Sabe por quê? Porque sobre essas pedras o Senhor edificou a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar uma glória? Se tu quiser fazer, Deus está falando que as portas estão abertas para fazer. Se você continuar com essa mentalidade de achar que você é melhor do que teu irmão, de falsidade, porque Deus está pegando falsidade. Ó, pastor, eu sinto muito. Me chama de novo antes de junho. Você promete? Você não vai me excluir, nem desligar meu microfone. Lá é praxe desligarem meu microfone. E eu vou até lá fora falando: eu tenho paz, não preciso de microfone. De muitas igrejas já saí de lá falando isso. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Mas Deus ensina aquele que ele ama. Nabote, coitadinha, era uma herança do pai dele, pastor. Aposto que era uma vinhazinha qualquer, mas o rei Acabe queria ela. E ele falou assim: que eu vou vender a herança dos meus pais? Não vou, mas eu te dou uma melhor. Não, que vou vender. E diz a palavra do Senhor que o rei não comeu, não bebeu, ficou doente, irmãos. E muitos ficam doentes pelo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a alegria que Deus te deu. Às vezes fala: ai, missionária, queria ser tanto quanto você, vai lá passar o que eu passo. Ai, mas o seu sorriso não tira do rosto. Sabe por que não tira? Porque eu perdi pai, mãe e irmão, mas eu tenho um Deus que me acompanha 24 horas.
Eu não tenho nada, irmãos. Tem gente em Portugal vindo embora com 3 salários. Eu estou sem nenhum lá há 4 anos. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele não atrasa salário. O Deus que eu sirvo, Ele sempre está fazendo eu ler o Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil! Você irá acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, se o Senhor dá aos seus amados durante... Quem sabe o que significa isso? Você está dormindo, o telefone toca com a sua bênção. Você não precisa nem trabalhar. Irmãos, passagem de volta. Tem gente que não vem há 20 anos para o Brasil. Eu já vim 2 vezes, em 4 anos. Nunca paguei nada, porque Deus preparou tudo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se tem alguém que canta mais, eu chamo ele para ficar junto comigo. Porque eu quero mais é aprender com quem tem. Eu quero estar perto. Hoje os crentes são tudo invejoso. Fala, não confia, não confia. Maldito homem. Faça menção do nome de Jesus. Lembre-se que você está jogando no mesmo time do teu irmão. Chorar com os que choram e o quê? Agora está sendo o contrário. O povo está chorando com quem se alegra. E se alegrando com o que chora. Não tem muito testemunho lá em Portugal, ninguém quer contar testemunho. Porque o crente fala, miserável. Eu estou aqui 30 anos, ele está a 1. E ele está ganhando, mas ele desceu na casa do oleiro. Ele fechou as brechas. Ele está fazendo segundo a vontade de Deus. Você acha que Deus não vai abençoar ele? Faça igual. Se levanta. Para de querer a vinha do teu irmão. Porque Deus tem uma vinha muito melhor para oferecer para você. O Deus que deu para ele, Ele dá para você. O homem chegou chorando em casa, a mulher, quem que é isso? A Jezabel, que era uma bênção também, né? Por trás de um Acabe tem sempre uma Jezabel que incentiva, né? E ela falou assim, o que foi que você está chorando, filho? Quer me vender a vinha? Gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Ela falou, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Não fica aí não, com essa cara, deixa que eu vou dar um jeito. Irmão escreveu cartas mentirosas, caluniadoras, pastor. Vai ler a história, lê a história para você ver. Caluniou o coitado do Nabote, que foi apedrejado e morto, para que Acabe ficasse com a vinha dele. E sabe o que eu acho mais incrível desse texto? É que Deus mandou o profeta ir falar com Acabe que ele ia morrer. E Acabe se arrependeu, irmãos. Pode ver o final dele. Deus não matou porque Deus, Ele gosta de um coração arrependido. Ele não matou Nabote. Às vezes eu falo, esse Deus é demais, né? Porque Ele não vê como você vê. Ele não age como você age. Você olha para mim e fala, será que ela tem de Deus? De brinquinho, toda colorida. Será? Será, irmã? Você conhece? Você já ouviu pregar? Irmãos, da onde eu saí, você nem sonharia em estar do candomblé. Eu sei que muita gente aqui saiu de lá, mas eu vivi lá dentro do candomblé. E lá os filhos das trevas são mais prudentes, são mais unidos, são mais amorosos, mas a palavra tem que se cumprir. Aí te amo, irmão. Nossa, aquele irmão, olha, eu engulo. É um puxa-saco. É lá em Portugal, não me olha assim. Não é aqui, filho. Isso eu só estou contando testemunho de Portugal. Tá? Ele fica passado, tadinho, não é fácil. Não, é verdade, irmão, não estou brincando não, porque ele é um pastor amoroso. O que você tem feito por ele? Você tem orado por ele? Se você não concorda com o que ele faz aqui, vai orar. Se você tiver certo, Deus muda. Se não, Deus faz você fechar a tua boca e dar glória só. Só abrir para dar glória. Então, por que você questiona tanto? E sabe o que Deus é maravilhoso? Que Ele podia me levar na pessoa. Porque Deus já me mostrou todos.
Mas ele é tão fiel que ele fala para todos ouvir. E para ele envergonhar você, você tem que fazer muito. Se ele perdoou, o rei Acabe que matou praticamente o coitado do Nabote, por causa de uma vinha. Irmão, se você não concorda, vai. Mas muitas vezes você não faz, aí depois pinta de cinza, você fala, nossa, se fosse eu, pintava melhor. Que sistema é esse de pintura? Eu já tinha posto aquele chato, não ficava com aquele pincel perdendo tempo. Então faz, criatura. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, diz a palavra. Para de ficar no banco achando que você é julgador, juiz. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo 3. Vamos ler Bíblia. Eita glória. Já que Jesus já me pegou aqui mesmo, então vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. 2 Timóteo 3. Aleluia. Vou ler para não perder tempo. Olha lá, ó, já está até ali, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Na minha Bíblia está difíceis. Próximo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, segue, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Próximo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Próximo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste. Continua. Tá bom, Jesus, eu ia parar. Mas Jesus mandou continuar. Jesus, é duro ser marionete. Porque destes número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências. Próximo. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Próximo. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento repróbados quanto à fé. Próximo. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvarios, como também o foi o daquele. Até aí, você pode dar um glória a Deus? Ou glória a Deus foi embora e o aleluia foi junto. Irmão, a palavra está se cumprindo, queridos. E o joio e o trigo vão estar misturados. Mas se tu ler a palavra, você vai conhecer a verdade. A verdade vai te libertar. Você não vai dar ouvido a pessoas vãs. Esses não chegarão a lugar nenhum. Esses não chegarão a lugar nenhum. Você quer chegar a lugar nenhum junto com eles? Então não dê ouvidos a eles. Deus sabe o que está falando aqui, irmão. Deus não erra comigo. Não erra. Não erra, porque quando Ele muda tudo, Ele tem direção, Ele tem o que falar, Ele tem o que fazer aqui dentro desse lugar. E Ele disse que se for preciso tirar o joio, Ele vai tirar. Porque não há nada em oculto que não seja revelado. E Deus vai revelar. O que você fala e o pastor não vê. Deus fala, por isso que eu vim angustiada, irmão. Vim angustiado o caminho inteiro. Falei, nossa, mas me angustiar com Mardoqueu, tão lindo. Lindo, irmão. Ele pôs a roupa do rei. A mãe veio puxando o cavalo, dizendo, aqui vai um homem, aqui o rei quer um homem. Já tinha feito até um teatro para fazer aqui, pastor. Aí Deus vem com Nabote.
Mas Deus está pegando hoje rei Acabes aqui dentro, com espírito de governador. Abaixo de Deus é o pastor. Deus está ensinando você. Se você não respeita a autoridade, não respeita a voz de um pastor, deixa aí, viu, pastor? Deixa aí, Deus está mandando te dizer. Você sabe que eu não brinco com a palavra de Deus. Aí daquele que acrescentar uma vírgula, deixa aí. Vão quebrar a cara, porque eu vejo gente entrando aqui e te pedindo perdão. Eu não sei o que está acontecendo, não sei quem saiu. Não estou sentindo a falta de ninguém. Pelo menos eu é assim. É que é muito grande aqui. Mas Deus falou, vão entrar. Não é só um, são vários. Pedindo perdão. Porque tocou, porque foi desobediente. Está entendendo? Acha que você não tem capacidade. Da onde Deus te tirou. A toda humilhação que você já passou, já é tempo de você ser exaltado. E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida. Para que eles vejam o que Ele vai fazer ainda na tua vida. Porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado. Deus falava para você alegrar, porque às vezes você se entristece, pastor. Deus falou assim, não, isso aí é cumprimento da palavra, vou te honrar, para que eles vejam quem sou eu na tua vida. Quem sou eu na vida da tua família. Enquanto eles falam, eu te prospero. Enquanto eles falam, eu te faço crescer. Enquanto eles falam, sabe os zagalos? Vão ter que te engolir. Não ri não, pastor. Ai, Deus me põe. Gente, irmãos, começa a descer. Começa a descer, começa a orar. Começa a orar. Porque é cascas de demônio que só sai com jejum e oração. Nós não lutamos contra a carne, é contra a potestade. Se você vir ouvir conversinha, não dê ouvido a isso, irmão. Ora. Porque senão o espírito de governador que está nele te contamina. E Deus já está na hora de Deus te abençoar. Não é, isso não é só na igreja, é na tua casa. Com os teus amigos de trabalho. Porque o povo fala, como é que você vive sozinho em Portugal? Irmão, os amigos que eu tenho aqui, eu tenho em dobro lá. Sabe por quê? Porque você tem que ser luz aonde quer que você pise. Em meio às trevas, eu sou luz. O povo está me ligando. Mas quando que você vai voltar? Quanto tempo você está aí? Você já está uns 2 meses, vai vir toda 20 dias. Meu Deus, ainda tem 1 mês e meio. Mal eles sabem que ainda vai ter 2 meses, que ainda agora adiantou para frente 1 mês. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que sentir falta. Não falar, graças a Deus, hoje está leve. Fulano não veio. Hoje eu estou conseguindo até levantar a mão para adorar. Quando fulano está aqui, minha mão fica dura. Eu só adoro assim. Eu te louvo. Aí de tanto peso que tem. Jesus, me ajuda. Irmão, só que está na hora de você descer para Deus abrir os teus olhos. Geazi só via coisa ruim. Tudo ela via, ele via. Um dia ele abriu a janela, o homem estava dormindo lá, ele que arrumava o profeta, que tocava, o profeta se trocar. Ele abriu a janela, ele viu um exército contra o profeta, e contra ele praticamente, que ele morava junto com o profeta. Aí ele gritou, chacoalhou o profeta, nós vamos morrer! Nós vamos morrer! O profeta levantou. Quando você crê em Deus, quando você confia, irmãos, pode vir Faraó, que ele abre o mar vermelho. Pode vir James e Jambre, que ele faz você passar por cima das águas. Ele levantou, olhou para o céu, fez uma simples oração, pastor. Senhor, tira as escamas dos olhos de Geazi, para que ele possa ver que maior é o que está conosco do que o que está com o exército, que está com eles. E na hora essa oração foi ouvida. E quando Geazi abriu a janela de novo, ele viu aquele exército. Mas ele pôde enxergar o exército de anjo que ganhou aquela batalha, crente. Para de ver só coisa ruim. Nem acabou o projeto, você está reclamando do projeto. De onde ele tirou isso?
difícil, irmãos. Ser portadora, eu queria ser portadora de boas notícias, mas Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Deus ainda ensina aqueles que Ele ama. Deus ainda tem lugares que estão transbordando que eu prego, mas Jesus está do lado de fora. E Ele vai lá e Ele fala, converte-se em raça de víbora para que eu possa entrar para dentro. E eu tenho que ir, mas eu já senti Deus do lado de dentro, então se eu fosse você, eu dava glória. O Senhor está aqui, irmãos. É o Senhor quem manda nesse ministério. O pastor Barbosa e sua esposa não fazem nada sem a direção de Deus. Então para de questionar. Para de questionar, dá a mão para ele e falar, eis-me aqui. Isso aqui nem Isaías, né, pastora? Isaías chorando a morte do rei Uzias. Ó céus, ó dia, ó azar. O meu primo morreu. Estou perdido. Não tenho mais mordomias. Meu parente mais próximo se foi. Olhou para cima, teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que tinha anjo que batia as asas. Tinha outros que voavam. E outros gritavam bem alto, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o céu está cheio da sua glória. Sabe o que Isaías 6? Se é um povo lá de Portugal, não é daqui. Ele já fala, eita Senhor, o céu aparece só para mim, isso é demais. Eita, eu sou cara, viu Senhor, gente? Mas sabe o que Isaías 6? Estou perdido. Eu estou perdido. Porque eu sou homem de semblante duro. E eu habito no meio de homens de semblante duro e eu vi o Senhor, estou perdido. E agora? Ele ficou envergonhado. Isso sabe o que significou para Deus? Ele reconheceu que ele é pequeno e que Deus era grande. Que ele não era nada e que Deus era tudo. E Deus, ele viu sinceridade em Isaías. Mandou o anjo descer lá com a espada, que tocou a boca de Isaías. E o anjo disse, os seus pecados e iniquidades estão perdoados. E Deus ainda quis testar Isaías. Ainda disse assim, quem que eu vou enviar? Quem é que há de ir por mim? Isaías ligado, porque tem hora que você tem que estar na porta. Você bate, ela se abre. Jesus bate, você tem que estar lá na porta para abrir. Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Irmão, você tem que reconhecer que você é pequeno. Para de pôr Deus na parede. Para de questionar Deus. Deus, você não viu, você não está vendo. Eu estou preparado, Senhor. E Ele não me enxerga. Vou te dar um óculos, pastor. Oh, irmão, vamos despertar. Senta para aprender. Juízes está dizendo também, olha, Deus está trazendo tanto texto para dizer para você que eu estou ficando tonta. Juízes, Gideão vai para a guerra, se acha, porque ele se achou, irmão, com 32.000 soldados. Ele falou, essa guerra contra os midianitas está ganha. Quantas vezes você acha que a guerra com você está ganha? Eu sou o cara. Eu conheço a Bíblia, o diabo também conhece, filho. De cor e salteado. Eu louvo demais, sem mim aquele púlpito não tem graça. Quando eu não vou, não tem louvor. Eu sou o cara, o diabo também era líder ainda do louvor, né? Líder. E Gideão estava se achando com 32.000 soldados. Só que Deus apareceu para ele e falou, Gideão, Gideão, ainda tem muita gente aí com você. Ele falou, hã? E ainda tem gente que faz assim, sai demônio da minha mente. Não é demônio não, Gideão, sou eu. Tem muita gente. Tira os covardes, os fracos, os medrosos. Nessa brincadeira saiu 22.000. Tchum! Aí ele falou, e agora? Eu estou perdido. Vou lutar com 10.000, mas 10.000 é muito. Eu acho que com 10.000 eu ganho. Jesus apareceu de novo para ele. Gideão, Gideão, ainda tem muita gente. Lê lá, irmão. Ele falou, lascou.
acorda doce de vez. Tem muita gente, faz o seguinte, vai no lago e põe o povo para beber água. Quem pegar água com a mão, você põe de um lado. Quem lamber que nem cachorro, você põe do outro. Irmão, 9.700 lamberam com a boca. Que nem cachorro. E ficou 300 que pegaram a mão. Irmão, você já pensou você ir para uma guerra com covarde, com medroso? Você lá se preparando, ele, nós vamos morrer! Já pensou? Não tem como, nós vamos morrer tudo. Já pensou com covarde? E aqueles que tomaram ele olhando, ó pastor, estão tudo ligado. Agora os que lamberam com a língua são pessoas que se antecipam no que Deus manda fazer. Se antecipam no falar. Ser tardio em falar, Deus manda dizer para você hoje. Ser tardio em falar, ouça e seja tardio em falar. Se você pensar em falar alguma coisa, até na tua casa, você... Ser tardio em falar. Sabe por quê? Porque esses caras foram na fitinha, tudo um protocolo. Tem que tocar buzina. Já pensou? Os apressados, porque quem tomava com a língua ali, era apressado. O apressado come. Todo mundo é velho do meu tempo, que sabe tudo ditado. Não estou sozinha aqui. Está entendendo, irmão, que Deus está falando para você? Não seja apressado. Quer casar? Pergunta para Deus. Quer fazer sociedade? Pergunta para Deus. Quer ter aliança? Pergunta para Deus. Não seja apressado. Senta para aprender. Se você for ler o resto do texto de Gideão, você vai ver que todos esses que saíram, tanto os 22.000, pastor, quanto os 10.000, lá na frente eles ganharam guerra. Deus usou eles para ganhar guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Não é porque Ele te põe sentado para aprender que Ele não vai te usar lá no futuro. Ele vai te usar, mas não é de qualquer maneira. E não tem inveja do teu irmão porque ele joga no teu time. Ele está no mesmo time que você. E se você ficar falando, Deus vai fazer que nem Zacarias. Aí você vai ficar mudo dentro da igreja. Pastor, o que foi, filho? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos ficar de pé. Posso orar por vocês? Depois dessa, né, irmão? Acho que o povo não vai querer nem oração. Quem quer oração aqui nessa noite? Quem precisa de oração nessa noite? Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer. Mas eu creio que cada um que está aqui quer crescimento, quer ir morar no céu. Eu quero, irmão, muito. Por isso que eu estou em Portugal, porque para mim eu estaria aqui. Aqui é um país solícito, aqui é um país amoroso, irmão. Você fala lá para os portugueses, bom dia, ele precisa ter para você, pá. Falou, para mim é um bom dia mesmo, só de eu pôr o pé no chão. País católico, irmãos, eu moro perto de Fátima. País católico, você não pode nem abrir a boca. E já tem cidades de Portugal que já não pode pregar o evangelho. Aí o povo leva uma folha da Bíblia. Se precisar, ela come. Porque a polícia prende. Aqui tem Bíblia do pregador, do preleitor, da pastora, do pastor, do presbítero, da criança, da mulher, do homem. E você lê por acaso? Dá valor, irmão. Aí eu quero ir para a Europa. Vai, filho. Vai. E arruma um emprego, acho melhor 2. Porque não está fácil nem para sobreviver. Mas se você for para fazer a obra de Deus, se Deus te mandou, porque tem um monte de fanfarrão lá que fala Deus mandou e está debaixo do viaduto. Que a gente tem que levar cheio de profeta lá. Com família e tudo, Cida. Debaixo da ponte. Tá brasileiro lá passando fome. Mas a cesta que eu ganho lá, do governo, eu divido com 6. Você pode dar glória? 6 pessoas dividem minha cesta. Eu falo, meu Deus, isso é muita coisa. Camarão, azeite. Você comeu azeite lá, eu comi óleo a vida inteira. Agora eu estou comendo azeite. Eu fui enganada a vida inteira aqui nesse país, me dando óleo. Eu
experimentei o azeite na salada. Eu falei, mas você pôs azeitona aqui dentro? Não, esse é o azeite. Eu comi óleo a vida inteira. Uma terra que nasce quando você joga uma semente, mas assim como nasce a semente, nasce a planta, nasce os ladrão, nasce os fanfarrão. Mas Deus manda dizer que essa terra tem dono, que Ele vai dar um basta em tudo isso, irmão. E Ele só quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fica ligado, irmão. Porque vem por aí coisas piores que o Covid. Mas aquele que está firmado na rocha que é Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Deus avisa quem Ele ama, Ele está avisando aqui. Ele avisa, quando Ele avisa, acontece, irmãos. Então é tempo de mudança, é tempo de levantar as mãos, é tempo de dar as mãos, é tempo de falar, eis-me aqui, é tempo de falar, eu te amo de verdade, não com falsidade. Judas Iscariote na terra. Se gosta, gosta. Se não gosta, seja sincero em falar que não gosta, que nós vamos orar para esse espírito aí sair e entrar o dom do amor. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão. Feche os teus olhos que eu vou orar por você. Eita, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. Eu vi a lepra de Naamã, pastor. Toca nos ungidos, irmão. Eu pude ver Naamã e a lepra. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque você pode achar que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo. Ele vê tudo. E a intenção dEle é te libertar. E nessa, em nome do Senhor Jesus, apresente a tua casa. Amém? Soberano e eterno Deus. Muito obrigada, papai, por mais essa oportunidade. Pode ser o último culto, papai, o último glória a Deus, o último louvor que eu vou cantar, papai, que eu cantei nessa noite. A última pregação, meu pai. Mas que o Senhor venha com o seu poder sobre esse lugar, que é tempo de crescimento para esse lugar. Que o teu povo venha comer essa palavra durante a semana e venha pôr ela em prática, meu Deus. Se tem rancor, se tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e fale para ele. Peça perdão, porque eu vi a lepra, papai, eu não quero isso para esse lugar. Eu amo a todos, papai, que estão nesse lugar, papai. Tem misericórdia, papai. Mas que eles venham se humilhar, como Isaías fez. Que eles venham descer na casa do oleiro e pedir perdão para Deus, porque Deus é misericordioso em perdoar. Mas Deus também, Ele fala, vai e não peques mais. Entre em cada família, visita cada família aqui representada. Que eles venham viver como Josué. Josué disse, vocês servem a quem vocês quiserem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entra com o teu poder. Visita filhos que estão afastados, maridos que estão afastados, mulheres que estão afastadas, Senhor. Tu tens o poder de fazer isso, papai. Enquanto eles estão aqui, pais de joelho, filhos de pé, mulheres de pé, pais de pé, papai. Que o Senhor venha visitar a saúde do pastor Barbosa, da sua esposa, da sua família, da Rebeca. Visita as cordas vocais, visita o seu irmão, papai. Repreende todo o mal sobre eles. Toda inveja, papai. Que eles venham esperar a sua vez, papai. Que assim como Deus fez na vida dele, com tanto preço que foi pago, assim farão na deles no tempo certo, papai. Que o arrependimento, como diz o nome dessa igreja, arrependei-vos, possa tocar os corações. E não ser mais um nome, mas que eles venham pôr o arrependimento como prática em suas vidas, papai. Em nome de Jesus, dá uma semana abençoada, papai. Que eles venham ser boca de Deus, papai, porque o Senhor conta com eles, papai. Que eles venham dar testemunhos, meu pai. Porque muitos estão dando mau testemunho e as pessoas não querem aceitar esse Deus.
Mas em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, eles vão falar e vão ser ouvidos, papai. Porque o teu Espírito Santo vai acompanhar eles, papai. E vai tocar na boca deles. E vai ser porta-voz. Eles vão ser só um canal. É o Senhor que vai falar na boca deles, papai. Visita, guarda. Traz providência, papai. Traz saúde. Traz cura nesse lugar. É o que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem creu, aplauda ao Senhor, e eu quero agradecer.